meninas! Boa noite! Tudo bem com vocês? Seguinte, gente, mais uma dúvida que eu recebi na nossa página do Facebook, que se você ainda não conhece, eu vou deixar o endereço aqui embaixo. E a leitora perguntou o seguinte, pelo que eu entendi, ela tem dúvidas no que é um ponto fantasia. Geralmente a gente coloca as receitas e diz assim, faça um número de pontos múltiplos de 8 mais 3, ou então número de pontos múltiplos de 10 mais 5 mais 4. Bom, gente, o que é isso então? É disso que eu vou falar um pouco para vocês no vídeo de hoje. Se essa for a sua dúvida também, fique aqui que a gente vai tentar ajudar hoje vocês, tá bom? Então eu vou começar contando uma história para vocês de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu sempre lia as receitas e tinha lá o corpo da peça e dizia, aqui você coloca o seu ponto fantasia. E eu ficava muito irritada com a minha mãe porque eu achava que ponto fantasia era um ponto certo, como a gente tem o ponto arroz, o ponto musgo, o ponto pipoca, ponto, sei lá, todo mundo bota um nome de ponto diferente, casinha de abelha, não sei o que lá. Só que na verdade, no tricô vai funcionar assim, sempre que a gente sair do meia e do tricô, que em inglês a gente dá o nome disso de stockinette, a gente vai começar a fazer um ponto fantasia. Então, ponto fantasia é qualquer ponto trabalhado que você queira fazer. E existem duas formas de pegar receitas de ponto fantasia. Lá no blog, no menu superior, nessa parte aqui, ó. Ninguém visita o menu superior, eu não sei porquê, gente, tem muita informação ali, tá? Tem uma página só de pontos fantasias e eu vou explicar só ponto fantasia. Nas minhas receitas, o ponto fantasia também está descrito, porque eu não dou só como fazer, eu ensino como fazer e guardar a receita do ponto. Porque existem duas diferenças básicas. Quando a gente pega a receita de um ponto, ela vai ter assim, ó, número de pontos, por exemplo, múltiplos de 8 mais 1, múltiplos de 8 mais 2. Isso é uma receita de ponto. Nas receitas que a gente compra, às vezes, em bancas de revistas ou em alguns blogs por aí, a pessoa já coloca a receita com um ponto dentro dela. Então, você não precisa fazer conta nenhuma. Ela já vai dizer assim, na carreira 16, faça o corpinho da peça, coloque 3 pontos, 3 meia, 3 tricô, 3... Já tem o ponto introduzido na receita. Uma das principais dúvidas de quem está fazendo a amostra de ponto e que eu mais recebo é o seguinte, Dei, você disse que eu precisava fazer número de ponto múltiplo de 10 mais 1 e se eu quiser eu posso colocar 2 pontos de borda. Bom, gente, é verdade, isso precisa mesmo ser seguido à risca. Só que quando a gente faz uma amostra muito pequena no tricô, se o ponto for espelhado, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque eu preciso de um número de pontos maior. É por isso que em casaquinho dá certo, mas para um cachecol, para uma receita pequena ou para uma amostra, não vai dar certo. Então, se eu preciso de um número múltiplo de 10, eu tenho aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais 1. Eu posso escolher todos eles, mas eu nunca indico fazer uma amostra com 10, porque a probabilidade dele dar errado se ele for um ponto espelhado, e eu nunca sei de cara se ele é um ponto espelhado, é grande. Então, vamos deixar o 10 quietinho, vamos deixar de ter preguiça, como diz a minha mãe, preguiçoso trabalha 2 vezes. Vamos utilizar então o número 20, tá bom? Que aí a gente não corre o risco de cair no meio da receita, precisar de mais pontos e eu não tenho. Então a gente vai utilizar o 20 somado a 1, que é o que manda a minha receita para dar certo. E se você quiser, você pode colocar 2 pontos de borda. Por que eu coloco esse diacho de 2 pontos de borda? Porque se a gente imaginar que aqui no meio é o meu ponto fantasia, os pontos de borda ajudam a gente na hora de costurar. Eu vou costurar esse ponto de borda com esse ponto de borda e eles vão sumir. E eu fico apenas com o quê? Com o meu ponto fantasia. É ótimo se você fizer uma receita que eu preciso fechar. Gorro, meia, blusas. É bom colocar ponto de borda, além de deixar a peça mais polida, mais bonita, entendeu? Mas eu vou dar um outro exemplo de forma bem rápida para vocês. Vamos imaginar que a minha receita manda eu fazer número de pontos múltiplos de 14 mais 1. Então, eu vou pegar qualquer múltiplo de 14, eu não indico utilizar o primeiro,
Posso utilizar o 28, o 42, o 56 e vou somar 1, porque a receita manda. Então, eu somando aqui, ó, 28 mais 1, 29. Eu tenho que colocar obrigatoriamente 29 pontos na agulha. Se eu quiser fazer pontos de borda, mais 2, 31. Então, é 31 que eu preciso fazer para um cachecol, para qualquer coisa. Essa outra receita aqui, olha, mandava números de borda múltiplo de 6 mais 3. Essas são receitas que estão lá no blog, tá, gente? Então, eu não vou utilizar, nunca utilizem o próprio 6, porque a receita pode dar errada, geralmente dá errado. Então, a gente pega, por exemplo, 12 mais 3. 12 mais 3, 15, lógico. Então, a gente utilizaria 15 pontos na nossa agulha. Se eu quiser colocar pontos de borda, 15, 16, 17. 17 pontos. Gente, quase saindo fumaça dessa cabeça aqui pra fazer conta. O que eu faço pra vocês não terem essas dores de cabeça lá no blog, gente? Eu já coloco pra vocês as receitas e eu aviso. Olha, já tenho ponto de borda embutido. Não tenho ponto de borda ainda. Vocês coloquem se vocês quiserem, tá bom? Geralmente eu deixo a critério. Não sei, varia muito da receita. Às vezes eu escrevo de forma que eu fiz pra ficar igualzinha. Então, leiam aquele textinho antes das receitas que ajuda muito, porque é lá que eu escrevo. Ah, eu já coloquei o ponto de borda. Coloquem um ponto de borda. Lembrem de colocar, a receita não tá com ponto de borda, tá bom? A receita que eu vou fazer hoje é muito extensa, eu tenho que fazer 16 carreiras para dar certo. Mas eu vou fazer as 2 primeiras carreiras para vocês verem como vai funcionar então a montagem de pontos de borda do ponto pena, que eu vou deixar a receita no blog quando eu terminar de fazer a amostra, tá bom? Por favor, como lição de casa, depois de assistir esse vídeo, tenta fazer a receita, por favor, gente, de verdade, tenta fazer ela com 10 pontos mais 1 e depois tenta fazer com 20 mais 1. É legal, ganha experiência, você pode utilizar também para ensinar outras pessoas a fazer pontos de borda, pontos fantasias, tá bom? Então vamos para a mesa que eu vou mostrar rapidinho como fazer a montagem, tá bom? Então, gente, como eu disse pra vocês, eu preciso colocar números de pontos múltiplos de 10. Eu tenho aqui 10 pontos, mas eu não indico fazer com 10, então vamos dobrar, vamos colocar 20. Então, eu tenho aqui 20, que é um número múltiplo de 10. A receita diz mais 1, então eu coloco mais 1. E eu gosto de pontos de borda, então eu vou colocar 2 pontos. Sempre é somado mais 2 para dar pontos de borda, porque vai ficar um aqui e um no final da minha receita. Então, meu ponto fantasia fica entre eles dois. Então, vamos lá, gente. A primeira, a terceira, a quinta e a sétima carreira são iguais. Então, o primeiro ponto eu vou sempre manter como ponto de borda e eu vou sempre trabalhar ele em tricô. E aí eu dou início ao meu ponto fantasia. O meu ponto fantasia é um meia, tem um asterisco, laçada, 3 pontos em meia, 1, 2, 3, depois um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, passo o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado, 3 meias, 1, 2, 3, laçada, meia. Volto a repetir asterisco, laçada, 3 meias, um ponto sem fazer, 2 pontos juntos em meia, passe o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado, 3 meias, laçada, meia, e eu devo terminar com apenas o último ponto de borda que eu faço em tricô. Todas as carreiras do avesso serão feitas em tricô. Então, eu passo o primeiro ponto de borda em tricô e faço todo o ponto fantasia com o avesso em tricô. Então, meninas, como vocês viram, o ponto fantasia não é difícil de ser feito. Eu não consegui gravar todo o ponto, ele tem 16 carreiras, é um ponto enorme, toda vez minha bateria morria no meio. Mas com a receita vocês conseguem fazer uma amostra, e eu peço que vocês façam uma amostra, tá bom? E vejam se deu tudo certo. Gente, hoje tá muito difícil gravar o vídeo, eu tô há horas tentando gravar esse vídeo, e
Gente do céu! Mas eu espero que tenha dado pra entender, tá bom? E aí, você gostou dessa videoaula? Eu espero que sim, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha pelo menos tirado um pouquinho das suas dúvidas. Se você não conhece o blog, eu convido você, o endereço é blogbyday.blogspot.com, tá bom? A nossa página no Facebook vai ficar aqui também o endereço, você pode mandar sua dúvida. E se você assistiu esse vídeo e ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu respondo o mais breve possível, tá bom? Para pegar a receita dos pontos que você viu aqui, visite o nosso blog, vai estar tudo lá disponível. E se no final você gostou desse vídeo, por favor, ajude o nosso canal, dê um curtir, ó, bem aqui no cantinho, tá bom? Beijo, gente, eu vejo vocês na próxima videoaula. Tchau!